das Flores assombrada. 7. Com o tempo, os fenômenos da Rua das Flores se tornaram mais intensos e assustadores. Vizinhos relatavam ouvir vozes conversando entre si, mesmo quando estavam sozinhos, e sombras que atravessavam paredes sem explicação. Uma família que morava há anos na rua contou que uma noite inteira de silêncio foi interrompida por risadas de crianças ecoando pelos corredores da casa. Ninguém na vizinhança possuía filhos pequenos, e mesmo assim, os sons continuavam, aumentando o medo e inquietação. Alguns moradores mais antigos afirmavam que a rua carregava a energia de antigos moradores falecidos, que, de alguma forma, ainda permaneciam presos naquele espaço. Relatos de portas batendo, passos invisíveis e objetos que se moviam sozinhos eram cada vez mais comuns. A Rua das Flores transformou-se em um verdadeiro imã para curiosos e investigadores do paranormal, mas ninguém jamais encontrou uma explicação definitiva. Cada história apenas reforçava o mistério, um local onde o sobrenatural parecia coexistir com o cotidiano, deixando todos que passavam ali com uma sensação de medo e respeito. Mistérios da Rua Flores. 5. Com o passar do tempo, relatos de fenômenos sobrenaturais na Rua das Flores começaram a se tornar ainda mais detalhados e perturbadores. Alguns moradores afirmavam sentir presenças invisíveis seguindo-os pela casa ou observando cada movimento de longe. Um episódio que chocou a vizinhança envolveu um homem que retornava tarde do trabalho. Ele disse ter visto uma figura encapuzada parada no meio da rua, imóvel, mas sentiu que algo observava intensamente. Ao se aproximar, a figura desapareceu de repente, deixando apenas uma sensação gelada no ar. Além disso, vizinhos começaram a relatar que velas acesas apagavam sozinhas, objetos se quebravam sem motivo e sombras pareciam se mover pelas paredes, mesmo sem luz ou vento. Algumas pessoas que viviam na rua há décadas contavam que essas experiências se repetiam por gerações, e que cada nova família enfrentava o mesmo tipo de fenômeno. A Rua das Flores passou a ser um verdadeiro enigma urbano. Um lugar onde a linha entre realidade e sobrenatural parecia se confundir, deixando todos que a visitavam com uma sensação de medo e fascínio ao mesmo tempo. Mistérios da Rua Assombrada. 8. Com o tempo, a Rua das Flores ganhou fama em toda a cidade. Curiosos, jornalistas e caçadores de fenômenos sobrenaturais passavam noites inteiras tentando registrar algum acontecimento inexplicável. Em muitas ocasiões, câmeras capturaram sombras que se moviam sozinhas, e gravadores registraram sussurros incompreensíveis. Algumas pessoas afirmavam ter sentido mãos invisíveis tocando-as, e outros relatavam portas se abrindo ou fechando violentamente sem motivo aparente. Uma das histórias mais comentadas envolveu um grupo de estudantes que decidiu passar uma noite na rua. Enquanto gravavam sons e imagens, sentiram um frio intenso e ouviram claramente passos seguindo-os, embora não houvesse ninguém por perto. O medo se tornou tão grande que todos fugiram, levando consigo uma sensação de que algo realmente os observava. A cada relato, o mistério da Rua das Flores se aprofundava, consolidando a rua como um dos locais mais assombrados de São Paulo, onde o sobrenatural parecia estar sempre presente. Assombrações na rua. 9. À medida que a Rua das Flores se tornava mais conhecida, os relatos de assombrações continuavam a se multiplicar. Moradores antigos afirmavam que certas noites eram mais ativas, com sons, sombras e presenças inexplicáveis se tornando mais intensos. Um caso que chamou atenção envolveu um jovem que, ao caminhar sozinho pela rua, viu claramente uma figura sombria parada em frente a uma casa abandonada. Quando tentou se aproximar, a figura desapareceu sem deixar vestígios, mas uma sensação de frio extremo permaneceu no ar. Além disso, algumas testemunhas relataram que objetos em suas casas mudavam de lugar sozinhos, velas se apagavam misteriosamente e portas batiam sem vento ou explicação lógica. Esses acontecimentos transformaram a Rua das Flores em um ponto de interesse para caçadores de fantasmas e pesquisadores de fenômenos paranormais. Apesar das evidências circunstanciais e das gravações, ninguém conseguiu provar a origem desses acontecimentos, mantendo o mistério vivo e o medo constante entre aqueles que viviam ou visitavam a rua. Mistérios da Rua das Flores. 10. Com o passar dos anos, a Rua das Flores consolidou-se como um dos locais mais enigmáticos e assombrados de São Paulo. Relatos de moradores e visitantes continuavam a surgir, cada vez mais detalhados e assustadores, mantendo viva a fama da rua. Alguns moradores mais antigos afirmavam que os fenômenos eram cíclicos, acontecendo em certos períodos, como se a rua estivesse viva ou conectada a alguma energia misteriosa.
As figuras sombrias, os sussurros, os objetos que se moviam sozinhos e os passos invisíveis continuavam a desafiar qualquer explicação lógica. A Rua das Flores tornou-se um símbolo do sobrenatural na cidade, atraindo curiosos, investigadores e caçadores de fantasmas de diferentes regiões. Apesar das tentativas de desvendar os mistérios, nada foi comprovado cientificamente, e o medo e o fascínio permaneceram lado a lado. Até hoje, a Rua das Flores é lembrada como um local onde o impossível parece existir, e onde cada sombra ou sussurro pode ser um indício de algo muito além da compreensão humana. Mistérios da Rua das Flores. Parte 1. Na década de 1950, a Rua das Flores, localizada em um antigo bairro de São Paulo, começou a chamar a atenção por acontecimentos misteriosos. Moradores relatavam ouvir sussurros durante a madrugada, passos em corredores vazios e portas que se abriam sozinhas. Tudo começou com pequenas aparições de sombras que atravessavam paredes sem explicação. No início, muitos pensaram que se tratava apenas da imaginação de quem morava ali, mas os relatos começaram a se multiplicar. Alguns vizinhos afirmavam ver vultos parados nas esquinas, observando silenciosamente quem passava. Um caso que se destacou envolveu uma família que acabara de se mudar para a rua. Na primeira noite, a filha mais nova afirmou ter conversado com uma senhora que não existia. Ela descrevia a mulher vestida de preto, com cabelos longos cobrindo o rosto, que dizia: "Vocês não deveriam estar aqui." A partir daí, o medo começou a se espalhar pelo bairro. Vizinhos passaram a evitar sair à noite, e histórias sobre a Rua das Flores começaram a circular entre os moradores, consolidando sua fama de local assombrado. Mistérios da Rua Flores. 2. Com o passar das semanas, os acontecimentos estranhos na Rua das Flores se intensificaram. Moradores relataram ouvir portas rangendo e passos subindo e descendo escadas, mesmo quando estavam sozinhos em casa. Alguns vizinhos começaram a notar objetos se movendo sozinhos, como cadeiras que mudavam de lugar e utensílios caindo sem motivo aparente. A atmosfera de medo se tornava cada vez mais presente, e era comum ver famílias fechando todas as janelas e portas antes do anoitecer. Um dos casos mais assustadores envolveu um comerciante que mantinha uma pequena loja na rua. Ele contou que, certa noite, enquanto verificava o estoque, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ao se virar, não havia ninguém, mas uma sensação de presença pesada permaneceu, como se alguém estivesse observando cada movimento. Logo, rumores começaram a se espalhar. Falava-se de uma antiga moradora que havia morrido misteriosamente na rua e cuja alma estaria presa, vagando à procura de companhia ou vingança. A Rua das Flores deixava de ser apenas um endereço comum e se transformava em um lugar onde o sobrenatural parecia caminhar lado a lado com a vida cotidiana. Mistério da Rua Assombrada. 3. Com o tempo, os relatos de fenômenos inexplicáveis continuaram a se multiplicar. Alguns moradores afirmavam ouvir risadas de crianças que não existiam, ecoando pelas ruas silenciosas da vizinhança. Outros diziam sentir correntes de ar frio passando pelos corredores, mesmo com todas as janelas fechadas. Um episódio marcante envolveu um grupo de jovens que decidiu passar a noite explorando a rua. Eles levaram lanternas e gravadores na esperança de registrar algum fenômeno sobrenatural. Por horas, nada aconteceu, até que começaram a ouvir sussurros vindo das casas abandonadas e o som de passos acompanhando cada movimento deles. Quando revisaram as gravações, perceberam algo ainda mais perturbador. Além dos sussurros, uma voz feminina repetia várias vezes a frase "Vocês não deveriam estar aqui", exatamente como a menina da primeira noite havia relatado. O medo se tornou real imediato, e os jovens saíram correndo, jurando nunca mais voltar. O mistério da Rua das Flores começou a atrair curiosos, jornalistas e estudiosos do sobrenatural. Cada relato apenas reforçava a fama da rua como um local onde o impossível parecia se manifestar, e onde histórias de espíritos e assombrações se misturavam com a vida cotidiana. Mistérios da Rua Assombrada. 4. À medida que os anos passavam, a Rua das Flores continuava a gerar histórias assustadoras. Mesmo moradores que antes não acreditavam em fenômenos sobrenaturais começaram a relatar experiências inexplicáveis. Uma senhora idosa contou que, certa noite, acordou com alguém sussurrando seu nome repetidamente. Ao acender a luz, não havia ninguém, mas sentia um peso invisível pressionando seu peito, como se algo estivesse tentando impedir que ela se levantasse da cama. Outro caso envolveu um jovem casal que acabara de se mudar para uma das casas antigas da rua. Eles começaram a notar vultos que apareciam nos cantos da sala e desapareciam ao serem encarados diretamente.
Às vezes, objetos se moviam sozinhos, e portas batiam sem razão aparente, aumentando a tensão e o medo dentro da residência. Com o tempo, a Rua das Flores passou a ser evitada à noite, e as histórias de assombrações se espalharam por bairros vizinhos. Jornalistas chegaram a registrar algumas dessas experiências, mas sempre sem respostas concretas, deixando o mistério ainda mais profundo. A fama da rua tornou-se tão grande que, até hoje, ela é lembrada como um dos lugares mais assombrados de São Paulo, atraindo curiosos e caçadores de fantasmas em busca de evidências do sobrenatural. Mistérios da Rua das Flores. 6. À medida que os relatos aumentavam, estudiosos e curiosos começaram a investigar a Rua das Flores. Alguns pesquisadores em fenômenos paranormais passaram noites inteiras registrando sons, fotografias e movimentos suspeitos. Durante uma dessas investigações, foram captadas gravações de passos e sussurros, mesmo quando não havia ninguém presente. Em várias fotografias, surgiam sombras que não correspondiam à presença de nenhuma pessoa. Essas evidências, embora inconclusivas, reforçavam a sensação de que algo inexplicável habitava a rua. Moradores relatavam, ainda, experiências pessoais perturbadoras. Alguns afirmavam sentir mãos invisíveis tocando-os ou uma presença que se movia pelos quartos durante a noite. Em certos casos, portas batiam com força, janelas se abriam sozinhas e objetos desapareciam apenas para reaparecerem em lugares diferentes. A fama da Rua das Flores começou a atrair a atenção da mídia, aumentando o número de curiosos e caçadores de fantasmas. Mesmo com tantas visitas, ninguém conseguia explicar a origem dos fenômenos, consolidando a rua como um dos locais mais enigmáticos e assombrados de São Paulo.